Melhor atriz, melhor filme internacional e melhor filme. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui fez história e conseguiu 3 indicações na cerimônia do Oscar. Nominees are I'm Still Here, Brazil. Dirigido por Walter Salles Jr. e com um elenco formado por Selton Mello, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, o filme conta a história da Eunice Paiva, a advogada paulistana que desafiou a ditadura militar para encontrar o paradeiro do marido dela, o ex-deputado federal Rubens Paiva, que foi sequestrado, torturado e morto pelos agentes do regime. As previsões mais otimistas estão apontando que as maiores chances do filme estão em melhor filme internacional, numa disputa acirrada com o filme Emília Pérez, que é francês, e também na categoria de melhor atriz. Fernanda Torres deve rivalizar com a Demi Moore, que protagoniza o filme A Substância. As duas venceram o Globo de Ouro desse ano. A Fernanda como melhor atriz de drama e a Demi Moore na categoria de melhor atriz de comédia e musical. Fernanda Torres repete a trajetória da mãe, Fernanda Montenegro, que em 1999 concorreu ao Oscar de melhor atriz pelo filme Central do Brasil. Esse feito é tão raro que em 97 anos da cerimônia do Oscar, só 5 vezes mãe e filha foram indicadas, todas atrizes americanas. A premiação acontece no dia 2 de março, em pleno domingo de carnaval no Brasil. Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Essa é a notícia importante do momento. Eu vou conversar com o Pablo Vilaça, que é escritor e também crítico de cinema. Pablo, um prazer falar contigo, especialmente num momento tão importante pra gente, né? Prazer. Principalmente discutir uma coisa tão bonita que está acontecendo. É um reconhecimento que é mundial. E eu queria te ouvir sobre isso, né? Sobre a importância de olhar para fora e dizer, assistam o cinema brasileiro, né? O que isso indica para a gente em termos de mercado, em termos de cultura? Por que é importante o Ainda Estou Aqui ser visto pelo mundo nesse momento? Em termos de visibilidade, o Oscar é uma premiação que tem um alcance mundial como nenhuma outra. Né? Porque em termos de prestígio, de reconhecimento internacional, o nosso cinema ele é fartamente reconhecido. Quando você vai aos festivais como o Festival de Berlim, Cannes, Veneza, tem sempre filme brasileiro competindo, tem sempre filme brasileiro ganhando. Agora mesmo o Festival de Berlim começa em fevereiro, tem um filme brasileiro na competição concorrendo ao Urso de Ouro, que é O Último Azul do Gabriel Mascaro. Então a gente está, ano passado a gente foi muito bem também nas competições internacionais e as sessões lotam desses festivais internacionais dos filmes brasileiros. O cinema brasileiro é visto com muita admiração lá fora. Mas o Oscar, para aquela pessoa que gosta de cinema, mas não é fanática, digamos assim, a ponto de acompanhar festival, saber o que está acontecendo nos festivais, é uma premiação extremamente popular, né? Sem falar que a cerimônia ela é exibida para o mundo inteiro. Então o alcance popular do Oscar é muito grande. Então, se talvez não faça muita diferença em relação à oportunidade de mercado, de cofinanciamento, por exemplo, também não atrapalha, né, o fato de vencer um Oscar ou de ser indicado a um Oscar. E eu acho que é um reconhecimento que, principalmente, e eu torço muito para que, pelo menos dentro do próprio Brasil, as pessoas que talvez não valorizem o cinema brasileiro como deveriam, pelo Oscar, sempre, né, olha, né, o nosso cinema foi indicado ao Oscar, eu conheço o Oscar, eu sei o que é o Oscar, né, então quem sabe eu deveria dar uma chance, já viu Ainda Estou Aqui, não costumo ver filme brasileiro no cinema, viu Ainda Estou Aqui, curti muito, peraí, o que mais está em cartaz de filme brasileiro? E vá assistir esses filmes, porque muitas vezes é frustrante isso. O cinema brasileiro, ele é admirado muitas vezes mais lá fora do que aqui dentro, e é triste isso, é frustrante isso. Eu acho que o Ainda Estou Aqui mostra que a gente tem diversas produções incríveis, né, ao longo da nossa história, mas o Ainda Estou Aqui mostra mais uma vez a importância
E o quanto a nossa cultura é muito rica, né? A cultura do nosso cinema é muito rica. Pablo, eu quero te perguntar sobre a campanha que tem sido feita também pela própria Fernanda Torres, pelo Selton Mello, pela produção do filme, para que ele seja visto em festivais internacionais de grande importância. Como é que foi também esse histórico da academia de abrir para filmes que não são americanos? É algo um tanto quanto recente e acho que ficou muito marcado pelo Parasita. Sim. São duas questões aí. Uma questão é a campanha do filme, que tem a ver com o funcionamento da academia e como funciona a premiação do Oscar. E a outra tem a ver com a mudança da demografia da academia. Em relação à campanha em si, sempre preciso, e eu sei que isso também pode soar estranho para quem acompanha o Oscar como alguém que curte cinema, né? Porque eu durante a minha adolescência, eu acompanhava e falava, são os melhores filmes e tal. Depois, trabalhando 30 anos cobrindo o Oscar, cobrindo cinema e tal, fica claro que não, que o Oscar é uma campanha mesmo, uma campanha política, uma campanha que é de popularidade. Você tem que fazer eventos de campanha, concessões, comentar com a presença do diretor, com a presença dos atores, com comes e bebes. Você publica propaganda nos principais veículos de comunicação em Los Angeles, em Nova York, onde estão o maior número de eleitores da academia, tem evento de apertar a mão, essas coisas todas. E tem que investir. A perspectiva, assim, a estimativa é de que um filme, para ele ter chances de ser indicado ao Oscar, a categoria de melhor filme, ele deve investir pelo menos $3 milhões na campanha. Não é na produção do filme, no marketing para o filme ser exibido. É na campanha, diretamente na campanha. Para ter chance de ser indicado. Não é para ser indicado, para ter chance de ser indicado. E muito menos para vencer. Foi indicado, começa tudo de novo e aí com mais gastos ainda. Então, não adianta só a gente falar, o filme é maravilhoso e tal. Tem que ter realmente uma campanha. Principalmente depois do Harvey Weinstein e da Miramax, que mudou completamente a maneira de fazer campanha para o Oscar, que passaram a fazer campanha de uma maneira muito mais agressiva, que envolve não só fazer campanhas pró o seu filme, mas anti o filme dos outros, né, plantando fofoca nas trades. Você sabia, é um exemplo que eu dei recentemente, Uma Mente Brilhante, na época, por exemplo, plantando, sabia que o John Nash, que é o protagonista do filme, ele é antissemita? Você sabia que fulano de tal batia na esposa, o personagem do filme, né? Então, aí as pessoas falam, mas no filme ele é tão bacana, não sei o quê. E aí isso vai minando o apoio ao filme. E isso é ativo, eles fazem isso ativamente. Então, a campanha, além de ter recurso, e por sorte e por mérito, né? Mas, enfim, também tem um pouco de sorte, porque a gente já teve outros candidatos que foram indicados, que eram filmes maravilhosos, mas não tiveram recursos financeiros. A gente conseguiu um distribuidor lá fora, o filme conseguiu um distribuidor lá fora, que acreditou realmente que o filme poderia ser indicado não só a filme internacional, mas também a Fernanda Torres, e passou a investir. O Michael Barker, que é o diretor-presidente, né, do estúdio que está distribuindo o filme lá fora. Eu tenho amigos que escrevem especificamente sobre o Oscar, e eles estavam comentando assim, que há semanas, o Michael Barker dizia assim para eles, para o jornalista especializado, vocês vão se arrepender de não terem colocado a Fernanda Torres na lista de vocês favoritos. Conseguiram um espaço no Jimmy Kimmel. Por que é importante? Porque o Jimmy Kimmel é um programa que muita gente que vota na academia, no Oscar, assiste. Então, esse tipo de coisa tem sido muito importante. Então, esse é um elemento, a campanha. E a campanha tem sido irrepreensível até agora. O outro elemento muito importante que você tocou é a demografia da academia, a maneira como a academia mudou nos últimos anos. E eu pergunto também, desculpa, Pablo, já que você vai responder, né? E eu fiz duas perguntas em uma. Indica alguma tendência, um olhar de Hollywood que é uma tendência daqui para frente, ou a gente ainda não pode avaliar dessa forma? O que você acha? Essa é uma das questões interessantes para quem acompanha o Oscar. Porque, para quem acompanha o Oscar há décadas, boa parte do conhecimento de estatístico sobre Oscar, muitas vezes foi por água abaixo, porque a academia mudou muito de 6 anos para cá. Há coisas que se mantêm, né? Então, tem os prêmios precursores, que são os prêmios que servem como termômetro para o Oscar. E aí, só fazendo um parênteses, né? O que significa esse termômetro para o Oscar? E por que esses prêmios são influentes? Porque quando começa a temporada do Oscar, a academia, inclusive, até publica a lista de todos os filmes elegíveis. Normalmente são 400 filmes, mais de 400 filmes. O membro da academia não tem tempo de ver 400 filmes. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a esperar para ver assim, os críticos estão falando de quais filmes? Aí começa a ver as primeiras premiações de crítico, eles estão dando prêmio para esse filme tal, estão indicando aquele filme tal. E aí eles começam, então deixa eu prestar mais atenção. Então acaba sendo uma profecia autorrealizável. Como os críticos estão dizendo que aquele filme é favorito, o filme se torna favorito. Mas é porque os membros da academia não podem ver tudo.
Então, há prêmios que são muito importantes, né? Os prêmios, principalmente os primeiros prêmios de associações de críticos, prêmios das guilds, né, que são os sindicatos dos atores, dos produtores, dos diretores de arte, assim por diante, e isso vai indicando o caminho. E aí, o que aconteceu em relação à demografia é que há cerca de 7 ou 8 anos, um pouco mais, um pouco menos, teve a controvérsia do chamado Oscars So White, né, em que, de repente, você teve uma versão do prêmio, uma edição do prêmio, em que não tinha um único ator ou atriz negro indicado. Era só homens e mulheres brancas concorrendo. Isso gerou uma controvérsia, porque se isso já era algo lamentável no início, né, nos anos 2000 e antes disso, nos anos 2010, uma coisa dessa acontecer, não está evoluindo. Então, a academia percebeu que tinha um problema. E esse problema era a demografia, quer dizer, a composição da academia. Muito homem branco mais velho. Porque ser membro da academia é algo vitalício. A partir do momento que você é nomeado membro da academia, você vai ser o resto da vida, vai ter direito de voto o resto da vida. E a academia convidava poucas pessoas novas. Por ano, a academia convidava, assim, 70, 80 pessoas. Então, o que ia acontecendo é que a academia foi ficando velha. E foi ficando cada vez mais dominada por homens brancos. Aí, há uns 5, 6 anos, quando eles se deram conta desse problema, a então presidenta da academia, que era a Dawn Hudson, ela decidiu assim, a única forma que nós temos de corrigir esse problema em curto prazo é convidar muita gente. E a partir daí eles começaram a convidar 400, 500 pessoas por ano. Então, assim, a academia, de 5 anos para cá, ela dobrou de tamanho. Ela tinha cerca de 5.000, 5.500 membros, hoje ela está chegando a 11.000. E ela deu foco principalmente em convidar pessoas pertencentes a minorias. Então, minorias históricas, políticas, não é minoria numérica, por exemplo, mulheres. Não é uma minoria numérica, mas é uma minoria política, né? Então, passaram a convidar muito mais mulheres, membros da comunidade LGBTQ, negros e estrangeiros. A quantidade de estrangeiros na academia, e estrangeiros, assim, pessoas que realmente assim, moram fora dos Estados Unidos, cresceu assim, imensamente, que é o que eles chamam de members at large. E, com isso, internacionalizou a academia. Porque até 5, 6 anos, a academia era um prêmio de Hollywood para Hollywood. Os filmes estrangeiros ficavam consignados a uma categoria que é assim, olha, esse espacinho aqui é seu, tá? Essa categoria é só para vocês, pro resto do mundo. Todos vocês do resto do mundo se encaixam aqui. Todas as outras categorias são nossas, são para o cinema norte-americano. Isso mudou, porque como tem muito membro estrangeiro, internacionalizou, e aí nós tivemos Parasita, em 2019, que não só foi indicado o melhor filme, como venceu um filme de língua falado em coreano, né? Um filme da Coreia do Sul vencer prêmio de melhor filme. Isso era impensável. Antigamente, pontualmente acontecia de um filme em língua não inglesa ser indicado o melhor filme. Vida Bela, filmes assim, mas era muito raro. Agora não, agora é relativamente comum. Ano passado nós tivemos 2 filmes de língua não inglesa indicados, o melhor filme, né, que foi Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse. Esse ano temos outros 2, Emília Pérez e o Ainda Estou Aqui. Então isso eu acho que é uma tendência. Por falar em tendência, eu acho que essa é uma tendência. Essa internacionalização da academia é uma tendência e é proposital. Não que agrade todo mundo. Tem muita gente dentro da academia, e até, infelizmente, alguns críticos norte-americanos que acham isso terrível. Está desvirtuando o propósito da academia, que é de celebrar o cinema hollywoodiano e tal. Para quem é fã de cinema e sabe que a arte é universal, tem que celebrar. Demais. E você estava explicando um pouco de como funciona o processo de votação, da importância da diversidade nessa votação, e que hoje a gente tem essa organização, mais ou menos 11.000 pessoas, né? 52 são brasileiros, não é isso, Pablo? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso também, os que podem votar no Oscar. Eu não sei o número exato, são 50, eu não sei, eu tinha a impressão que era um pouquinho mais. Eu li numa mas realmente, assim, matéria do Terra, deixa eu ver a data aqui, de 23 de janeiro de 2025. São 52 brasileiros que participam da votação, incluindo Fernanda Montenegro, Wagner Moura e Carlinhos Brown. Porque é isso, assim, para você fazer parte da academia, existem 2 caminhos. Um é você ser indicado. Se você é indicado, no ano seguinte você é convidado para fazer parte da academia e passa a ter direito a votar. Então, por exemplo, Fernanda Torres, a partir do ano que vem, ela vota, ela é membro da academia. Esse é um caminho, é o caminho direto. O outro caminho é você conseguir ser indicado
através de que eles chamam de sponsorship, de padrinho. Você ter 2 membros da academia que te indicam para ser um membro da academia. E aí, se você tem 2 membros da academia que te indicam para ser membro da academia, isso vai, uma vez ou 2 vezes por ano, eles se encontram, os comitês responsáveis por isso, e eles vão avaliar candidato por candidato. E eles vão avaliar a carreira daquela pessoa, vão avaliar o que os padrinhos, por que os padrinhos específicos, né, porque os padrinhos obviamente têm que ser membros da academia, por que eles acham que aquela pessoa merece ser, e aí eles vão caso por caso. Não é igual a indicação é praticamente automático, foi indicado, você é convidado. E o outro caminho é esse. Né? O Wagner Moura, por exemplo, ainda não foi indicado. Mas outra atriz, por exemplo, maravilhosa, que é a Maeve Jenkins, também ainda não foi indicada. Mas são membros da academia porque passaram por isso, por a questão de serem convidados através de padrinhos. Quais são os problemas que podem atrapalhar o Ainda Estou Aqui? Era algo que a gente falava nos bastidores um pouquinho antes de começar a entrevista. Uhum. E quais são as chances reais de prêmio em cada uma dessas categorias? No sentido de favoritismo, levando em consideração que tem outros candidatos muito fortes ali. Eu não sei como é que a gente tem. Você tem um tempinho para explicar como funciona a votação para a categoria principal? Vamos lá. Porque um pouquinho diferente, assim. Porque são 2 fases. Na fase de indicação, cada departamento da academia vota naquela categoria. Isso significa que, para decidir quem vão ser os indicados à melhor direção, só votam diretores. Atores, só atores. Fotografia, só fotógrafos e assim por diante. A exceção é a categoria melhor filme. Todos votam para definir os indicados a melhor filme. Então, isso vai definir os indicados na primeira fase. Na segunda fase, todos votam em tudo. Então, na maior parte das categorias, definir o vencedor é simples. Quem tem mais voto ganha. Então, vamos supor, são 11 mil membros da academia. Vamos arredondar para ficar mais fácil. São 10 mil membros da academia. Se você tem, por exemplo, um candidato teve 3.300, o outro teve 3.299, e daí para baixo, o que teve 3.300 venceu, acabou, definiu aquela categoria que é um vencedor. Simples assim. Para definir melhor filme, e isso só acontece na categoria melhor filme, eles usam um outro sistema, que é um sistema chamado sistema preferencial, que é o seguinte: para ganhar o Oscar de melhor filme, você tem que ter o voto da maior parte da academia, ou seja, metade mais um. Então, vamos supor, são 10 mil membros, você tem que ter 5.001 votos. Como é que você vai definir, né, que a pessoa vai ter 5.001 votos? Pode acontecer de não ter. Então, eles adotam esse sistema. Como é que é esse sistema? Deixa eu representar fisicamente. É claro que é digitalmente o sistema, eu vou representar fisicamente para ficar fácil de entender. Quando chegam, vamos supor, as cédulas impressas com os votos, para melhor filme, os membros eles devem votar através de ranking. Não é simplesmente votar no favorito, como nas outras categorias. É ranquear. O meu favorito é o X, o segundo favorito é o tal. Eles ranqueiam quanto eles quiserem. O ideal seria ranquear 10, mas se você quiser ranquear só 3 ou quiser votar só em um, tudo bem. Mas eles estimulam ranquear. Aí chegam as células impressas, eles pegam assim, olha, vamos ver só o primeiro, vamos ignorar o resto da lista, vamos ver só quem votou, qual foi o primeiro lugar de cada cédula. Então eles vão pegar, em primeira posição, Emília Pérez, 2.900 membros colocaram Emília Pérez como primeiro lugar. Ok. X membros colocaram, ainda estou aqui, Conclave, e assim por diante. Aí eles dividem. Aí eles contam. Algum desses filmes conseguiu 5.001 votos? Provavelmente não. São 10 candidatos, então fragmenta os votos. Então, não conseguiu. Então, vamos para o segundo round. Como é que é o segundo round? Vamos ver qual foi o menos votado desses filmes. Então, vamos supor que o menos votado desses filmes foi, sei lá, Anora. É o que menos teve votação. Então, vamos pegar as cédulas todas do Anora, vamos ignorar o Anora, que está na primeira posição, e vamos ver quem que essas pessoas votaram na segunda posição. Então, vamos considerar a segunda. A segunda posição desse foi Emília Pérez. Então, vai para a pilha do Emília Pérez. Foi antes disso aqui, vai para a pilha do antes disso aqui. Redistribuem os votos. Contam de novo. Deu 5.001? Não. Então, quem ficou com menos voto? Tira, apaga, né, os que já foram desclassificados, e qual que é o que vem a seguir. E vão fazendo essa redistribuição até que algum filme chegue a 5.001. Por que isso é extremamente importante de entender? Porque isso significa que eles estão buscando o senso comum. Eles estão buscando aquele filme que agradou, de modo geral, o maior número de membros da academia. Filmes que polarizam raramente vão ganhar o Oscar. Porque o filme que polariza, a pessoa vai colocar ou na primeira posição ou na última. Né? Entre os primeiros ou entre os últimos. Então, por exemplo, Emília Pérez é um filme que tem polarizado. Ele tem provocado polarização. E aí vem a questão que eu te falei da estatística mais cedo. Para quem acompanha o Oscar, tem uma estatística que ela é muito simples. O filme que tem o maior número de indicações é o favorito a melhor filme.
Por quê? Porque significa que ele tem o maior número de apoio espalhado pela academia, em todas as cadeiras da academia, porque lembra que na primeira fase cada um vota só na própria área. Então, se o filme teve 3 indicações, significa que em todas as áreas ele tem muito apoio. Então, ele é o favorito. Mas o voto preferencial, que também não era assim antes, mudou de 10, 15 anos para cá, significa que Emília Pérez é um filme polariza. Vai ter muita gente que vai colocar ele na primeira posição ou na segunda posição. Mas se ele não ganhar na primeira ou no segundo round de contagem, significa que a partir daí, provavelmente, ele não vai aparecer na terceira, na quarta, na quinta. É porque as pessoas não gostaram mesmo, vão colocar ele na última. Então ele vai começar a ser ultrapassado pelos outros. Então, levando isso em consideração, por exemplo, eu não acho que Emília Pérez é favorito, é o melhor filme. Embora, historicamente, ele devesse ser considerado como favorito por ter o maior número de indicações. E aí você acaba vendo que isso, eu acho que de um ponto de vista artístico, isso me incomoda. Porque os filmes mais corajosos artisticamente são aqueles que tendem a desafiar mais o espectador. Mas esses filmes que tendem a desafiar mais, eles tendem a polarizar mais, então eles têm menos chance de ser indicados. Raramente você vai ter um filme que é um filme polarizador que vai vencer melhor filme. Vence aquele que é meio... que é aquele filme assim, todo mundo gostou, ninguém odiou. Posso não ter ficado louco pelo filme, mas também não odiei. Esses filmes tendem a ter mais chance no Oscar. Né? Então, assim, é um fator que tem que ser levado em consideração quando você está fazendo campanha. E um outro fator, inclusive, tem que ser levado em consideração ao fazer campanha, como eu falei, os membros internacionais. Eu acredito que os responsáveis pela campanha do Ainda Estou Aqui, por exemplo, nessa segunda fase, eles vão focar muito nos membros estrangeiros da academia. Eles vão mandar diretamente links, convites para os membros estrangeiros, porque eles sabem que esses são mais abertos, por exemplo, a premiar uma atriz de língua não inglesa. E aí vem a outra questão que você abordou, que é o que a gente tinha discutido um pouco antes, que é quais são os obstáculos, por exemplo, do Ainda Estou Aqui. Eu diria que nesse momento a Fernanda Torres está caminhando para ser a favorita. É muito fluido, porque é campanha. Então tudo pode influenciar uma campanha. Mas o momentum é dela. Né? Ninguém esperava que ela fosse indicada, foi indicada, ela está dando várias entrevistas, todo mundo está achando ela maravilhosa, divertidíssima, carismática, Sim. Porque ela é. Então ela está num momento assim, fantástico. Eu acredito que mais uns 10 dias, os principais jornalistas que cobrem Oscar lá fora vão começar a colocá-la entre as favoritas. Vão falar, olha, a disputa está entre Demi Moore e Fernanda Torres. Acredito nisso mesmo. Pode alguma coisa atrapalhar isso? Claro que sempre tem o imponderável, o imprevisível. Mas eu acho que tem uma coisa que não é nada imprevisível, que se não tomar cuidado pode atrapalhar. O que não pode acontecer e está acontecendo? É entrar no perfil ou notícias que giram em torno de outras pessoas que são vistas como concorrentes dela, e aí tem um filme específico, é a Emília Pérez, e uma pessoa específica, que é a Carla Sofia Gascon, que é a atriz do Emília Pérez, que muita gente vê como a grande rival da Fernanda Torres, e começa a atacá-la. Seu filme é isso, seu filme é aquilo, enfim, xingar, mensagens de ódio mesmo, bullying. Isso é arriscado. Primeiro que para mim é feio. Eu acho isso feio, simplesmente feio. Porque a arte é celebração. A arte não é ódio. A arte é feita para celebrar. Não cabe, não é futebol, em que a paixão e o que está dentro das 4 linhas lá na partida vai se resolver, os jogadores vão resolver. Primeiro que de novo, arte. E segundo, que o Oscar não vai ser definido no campo de futebol dependendo da Fernanda Torres. Vai depender da campanha de quem está na arquibancada e de quem está cobrindo a partida. Então, o que acontece? Se isso continuar, e lembre do que eu falei agora há pouco sobre como é comum fazer anticampanha. Se eu fosse um estrategista de campanha da Substância ou do Emília Pérez, que são as principais, que a Fernanda Torres é a principal concorrente da Demi Moore e da Carla Sofia Gascon, eu não, porque eu não faria isso, porque eu acho feio. Mas enfim, pensando como alguém de campanha, eu meio que vazaria para as trades, para o Deadline Hollywood, para Variety, para Hollywood Reporter. Falei assim, vocês estão notando o que está acontecendo nas redes sociais? Que sempre tem uma matéria falando da Carla Sofia Gascon, entra um monte de brasileiro atacando, xingando. Quando no próprio perfil dela eles entram fazendo isso. Gente, eu acho que o brasileiro tem condição de entender isso, porque o brasileiro parece que é fã é fã de BBB, de reality show. O que acontece em todo reality show quando você tem alguém que começa a ser muito atacado? Vira favorito, vira vítima. E nesse caso, assim, eu acho que também é vítima real, porque nós estamos falando de ataques, muitas vezes, inclusive, transfóbicos, né? Porque a Carla Sofia Gascon é uma atriz trans. Então, assim, a ótica disso é horrível. Eu não estou nem falando da ética. A ética é terrível. A ótica, de um ponto de vista de campanha,
pode destruir, eu não estou brincando, eu estou falando com alguém que acompanha a campanha. Se começa a sair matéria sobre isso, acaba a candidatura do Fernando Torres, porque isso gera antipatia. A narrativa do Fernando Torres tem muito a ver com, primeiro, a injustiça histórica cometida contra a Fernanda Montenegro, que perdeu um Oscar que hoje, acredite, é meio que unanimidade lá, inclusive, que a Fernanda, sempre que você vê, por exemplo, ensaios sobre o Oscar, das maiores injustiças, Gwyneth Paltrow vencendo Fernanda Montenegro. Shakespeare Apaixonado, ninguém lembra mais desse filme hoje. Por que Shakespeare Apaixonado venceu e a Gwyneth Paltrow venceu? Por causa do Harvey Weinstein, da campanha do Harvey Weinstein. E hoje o Harvey Weinstein é visto com repugnância. Então, isso soma. Olha, o Harvey Weinstein lá atrás tomou um Oscar que era merecidíssimo da Fernanda Montenegro. Olha que bonito, 25 anos depois, um quarto de século. Parece roteiro isso, né? Se roteirizasse não ficasse tão bonito. Um quarto de século depois, sob as mãos do mesmo diretor, a filha se torna a segunda brasileira indicada ao... Não, nós vamos corrigir esse... Primeiro que ela merece. Se a performance não fala por si, não adianta. E fala, é maravilhosa. E segundo, porque olha que lindo. Então a narrativa está ali. Está ali, é lindo. Imagina a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres juntas na cerimônia do Oscar. Não, nem me fala isso que eu aqui já tô fazendo o meu próprio roteiro na minha cabeça, já tenho tudo, acho que todos nós, né, a gente fica muito emocionado mesmo, e a gente é, de fato, muito apaixonado, o brasileiro, eu acho assim, particularmente acho isso muito maravilhoso, assim, como tá todo mundo engajado, carnaval a gente vai ver um monte de fantasia, vai ter um monte de Fernanda Torres, que já vai direto do bloco assistir a cerimônia do Oscar, entendeu? Vai ser esse o clima. Isso, exatamente. Pablo, um prazer enorme te receber aqui. O Pablo Vilaça é escritor, crítico de cinema também. Eu estou muito feliz, assim, pelo nosso mercado audiovisual, pela cultura brasileira também, que foi tão atacada nos últimos anos, né? Principalmente nos anos de governo Bolsonaro. Então, uma valorização muito importante para a gente e de incentivo, né? Um trabalho, assim, que merece muito ser reconhecido, respeitado, celebrado. Então, um prazer te receber aqui para falar sobre algo tão bom. Uma última coisinha, assim, você falou do Bolsonaro. Aquilo que eu falei sobre poderia ser roteirizado, não seria tão perfeito. Lembrar do Bolsonaro cuspindo na estátua do Rubens Paiva. É verdade. E aí, de repente, o filme celebrado lá fora contando a história do desaparecimento do Rubens Paiva e da luta fantástica, linda da Eunice Paiva pelo reconhecimento do desaparecimento dele pela ditadura. Assim, dramaticamente, nem roteirizado seria tão bonito. É importante demais. Obrigado pelo convite. Demais. Um abraço grande e até a próxima. Abraço. Lembrar vocês que nesse ano que acabou de começar, a gente tem sempre uma previsão, que é o Mapa da Mina de 2025, uma previsão focada principalmente em economia. Então você que está querendo saber o que nos espera nesse ano em que a gente tem Donald Trump no poder nos Estados Unidos, num ano também que a gente começou uma turbulência relacionada ao Pix aqui no Brasil, o que a gente pode esperar, onde a gente pode alocar nosso dinheiro, tudo isso o Eduardo Moreira vai trazer no Mapa da Mina dessas previsões de 2025. Então você pode participar, fazer sua inscrição, é de graça para assistir. No ano passado o Edu acertou essas previsões, então vale a pena a gente pegar esse exemplo para assistir esse ano também e se prevenir e saber onde investir o dinheiro. Então, em detalhesicl.com.br você garante a sua vaga, anota na sua agenda, vai ser no dia 30 de janeiro, quinta-feira, 8 horas da noite. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência, Rolê ICL. De segunda a sexta-feira, a gente está também nas plataformas de áudio. Obrigada, boa semana para você. Fala, turma, eu não tenho a menor dúvida que os papos que estão rolando nos encontros de família, com os amigos da escola, com o pessoal do trabalho, está sendo a questão dos mercados. O dólar acima de 6, essa questão do Brasil está tendo uma pressão enorme por ajuste fiscal, a taxa de juros subindo de uma maneira muito rápida e as pessoas estão completamente perdidas em relação ao que vai acontecer com a economia, com o mercado e com os investimentos delas. A boa notícia que eu tenho para todo mundo é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso encontro anual, onde eu pego e faço o resumo de tudo que está acontecendo no mercado, no Brasil e fora do Brasil, numa linguagem que todo mundo entende e faço as minhas previsões para o ano que está começando.
para vocês poderem investir com muito mais segurança e entendendo o que vocês estão fazendo. Esse encontro vai acontecer no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E ele é absolutamente gratuito. Para você se inscrever, é só clicar no botão aqui embaixo. Se inscreve agora e chama todo mundo que você conhece para se inscrever também. Nos últimos anos foi um sucesso incrível e nesse ano vai ser de novo. Um abraço e até lá!